Apareceu aí que eu tô gravando? Ah, apareceu. Ótimo. Então tá, pessoal. Então agora nós vamos para o segundo tema, que é a lesão de Furca, né? O envolvimento e tratamento das lesões de Furca. Infelizmente não vou poder dar intervalo, tá? Vamos seguir direto. Tem uma... Não tem... Agora vamos fazer uma segunda rodada de presença, tá? Vamos colocar os nomes e presente, tá? Uma segunda rodada da lista de presença, por gentileza. Bom, então esse tema, lesão de Furca, né, envolvimento e tratamento, a parte principal desse tema, pessoal, é a gente falar mais do diagnóstico, porque o tratamento, vocês vão ver mais ao final que eu vou apresentar, ele já houve grandes modificações. Então, se a gente vai lá nos livros, né, didáticos da periodontia, o Carranza, por exemplo, que é mais não antigo, assim, ele é mais tradicional. Tem lá vários tipos de tratamento de lesão de Furca, mas que já não é utilizado mais. Mas e aí, Taisângela, não é utilizado mais? Foi engavetado e pronto? Não. Eu vou passar para vocês que existe esse tratamento, mas ele não é muito aplicado porque a gente tem outros tratamentos com prognóstico mais favorável, tá? Aí a gente vai deixar para usar esses tratamentos naquela situação em que às vezes o paciente não pode ir para essas outras opções mais favoráveis, tá? Para não deixar o paciente sem tratamento. Bom, então vamos iniciar falando dos fatores etiológicos, né, da lesão de Furca. O que leva ao desenvolvimento dessa alteração? Presença de placa bacteriana, fatores anatômicos locais, né? No caso aqui, seria os dois juntos. Os dois juntos, a presença de placa e o fator associado à anatomia daquela região. Eu colocaria até que paciente, né? O paciente que aí não consegue higienizar muito bem, leva à perda óssea nessa região da Furca, tá? Posição dentária, né? As anomalias locais, necrose pulpar. A gente vai falar de todos esses fatores, né? Que gera essa questão do desenvolvimento da lesão de Furca, ok? Bom, para eu diagnosticar, né, se houve, diagnosticar e classificar, né, essa lesão, eu utilizo essa sonda, que é a sonda Neighbors, né? No caso dessa sonda Neighbors aqui, ela tem essas tarja preta e a tarja prateada. A distância, né, do início ao fim aqui são 3 milímetros, né? Mas tem aquelas outras sondas lisinhas também, sem as tarjas. Essa aqui eu gosto muito porque ela te dá uma noção, igual aqui, ó. Não entrou nem metade dessa sonda. Então, é uma lesão de Furca inicial, ali, grau 1, né? Aqui, ó, já entrou. Olha só, vamos recapitular aqui a sonda. Tem essa parte inicial de 3 e essa parte mais 3. Então, 6 milímetros. Aqui nessa foto, olha só, né? Já entrou 6 milímetros. Na verdade, desculpa, gente, esse aqui é até uma sequência, né? Eu vou entrando, é o mesmo dente. Aí eu faço a pressão aqui e ela entrou ali até 6 milímetros, ou seja, uma quantidade considerável, né? Mas vamos supor aqui daquele jeito que eu estava falando antes, que tivesse entrado só isso aqui, né? Aí eu visualizo bem, né? Então é uma sonda que nos ajuda a visualizar direitinho a minha sondagem. Eu mensuro melhor, tá? Então eu vou utilizar a sonda periodontal de Neighbors, ok? Para fazer o diagnóstico e classificação dos defeitos de Furca. Bom, com relação aos fatores anatômicos locais, a gente vai analisar essa estrutura tanto do tronco radicular como a distância dessas raízes, tá ok?
nós temos os troncos radiculares mais curtos, né? E os que começam a ficar mais longos, que aí são os taurodontismos, né? A gente observa que numa situação em que eu tenho um dente com um tronco maior, quando esse dente ele pode iniciar a doença, os dentes com tronco maior demora mais a doença atingir a área de furca. E os dentes com tronco menor, a furca ela é mais facilmente atingida, claro, né? E, consequentemente, os que têm o tronco mais curto são mais fáceis de tratar do que os que têm o tronco mais longo, ok? Até na endodontia, né? Tratar um dente, um taurodente, é mais complicado, né? Você conseguir o acesso ao canal, né? Fica mais trabalhoso. E de tratar um dente assim também, ok? Então, essa... Pode repetir essa parte do que é mais fácil tratar, por favor? Posso. É mais fácil tratar o dente que tem o tronco curto, porque eu vou ter um acesso mais facilmente para raspar aqui do que um tronco longo. Aqui vai estar com aquele tanto de gengiva assim, aqui em cima, a maioria das vezes. Aí, para eu conseguir acessar aquela região é mais difícil, certo? Já um tronco curto eu acesso mais facilmente, né? Porque eu chego ali já com a cureta, eu tenho um acesso melhor. Então, é devido ao acesso a essa furca. O tronco curto fica mais fácil de tratar. Porém, ele se é acometido mais facilmente também, né? O tronco longo demora mais a ser acometido pela doença, que até perder tudo, né? Esse tanto de osso. Então, e aí, outra questão que aqui é mais difícil de tratar, porque para acometer a furca, perdeu muito osso. Então, aí muitas das vezes já compromete a estabilidade desse dente. Então, o tratamento é mais difícil. Também tem esse outro fator, ok? Porque aí perdeu muito osso para chegar nessa furca, ok? Ficou claro? Sim, professora, ficou sim. Tá, ótimo. Bom, aí vamos lá, continuando na anatomia, né? Os fatores anatômicos, além do tronco, a gente também vai observar a distância dessas raízes, né? Nós temos aquela situação de raízes bem separadas, umas que estão separadas, porém elas estão próximas, as raízes fusionadas e aquela situação em que a gente tem a presença de projeção de esmalte, tá ok? Então é o seguinte, quando a gente tem raízes mais separadas, ela é uma situação mais favorável da gente entrar com a nossa cureta aqui e raspar, tá? Do que uma situação de raízes mais próximas. Aqui, muitas das vezes, a minha ponta de ultrassom não consegue acessar muito bem. Eu precisaria de pontas mais finas, né? Pontas especiais mesmo, para conseguir entrar ali. Até mesmo eu utilizando as curetas mini fives nessa situação, fica mais complicado, certo? Aí, raiz fusionada, também assim, a gente, se chegou aqui a lesão óssea, já tá perdido o dente, mas vamos supor que começou a perda óssea por essa depressão aqui do fusionamento da furca. Já é uma situação que a gente tem uma anatomia a mais para raspar, fica um pouco mais difícil, mas é muito mais favorável do que se fosse essa aqui, ó, de raízes próximas, tá? E a presença das projeções de esmalte é um fator que potencializa o envolvimento da lesão de furca na presença de micro-organismos. Por quê? Porque é como se fosse um canalzinho mesmo levando, ó, uma setinha, ó, micro-organismo, desce aqui que você vai ter um local bom para morar, né? Vamos dizer assim. Então, assim, presenças de projeção de esmalte facilita o acúmulo. Por quê? Porque a junção semente-esmalte, que era para estar longe, está muito perto. E a junção semente-esmalte é um fator fácil de retenção
de micro-organismo, de cálculo, né? Sem falar quando a gente tem as pérolas de esmalte, que aí é um outro fator, né, que facilita ali a retenção desse micro-organismo nessa região. Vai ter uma foto ali à frente. Então, pessoal, fatores anatômicos, né, como essa morfologia radicular, a dimensão intrarradicular, como, né, essa distância aqui, e essa anatomia da furca, ela vai facilitar o envolvimento da doença e, às vezes, dificultar o tratamento, tá ok? Então, a gente tem que analisar toda essa questão também na hora que a gente estiver pensando em prognóstico desse dente, tá ok? Por exemplo, o prognóstico de um dente com as raízes mais próximas é menor do que um dente com as raízes mais separadas. Por quê? Porque o das raízes separadas, a eficiência do meu tratamento é melhor, eu tenho um acesso melhor do que uma situação como essa. Uma vez eu decidindo por tratar um dente como esse, eu tenho que ter todo o arsenal de guerra. Eu vou atuar ali com as minhas pontas de ultrassom específicas, eu vou atuar ali com uma ação química, certo? Eu não vou ficar só com uma coretinha básica atuando ali, não, tá ok? Eu vou entrar nessa parte de tratamento já, depois eu falo mais. Então, assim, eu tenho que observar se a proximidade daquela minha raiz permite um tipo de tratamento como esse, né? Em que eu dou condições para o meu paciente higienizar ali. Porque também, gente, igual eu disse aqui, né? Eu vou atuar ali, mas eu consigo atuar, porque eu estou ali no consultório. Mas e o meu paciente, ao longo prazo, vai conseguir higienizar isso em casa, sozinho? Né? Então, isso tudo a gente tem que ter o bom senso na hora de decidir o prognóstico. Então, assim, essa situação é uma situação em que eu ofereço para aquele paciente que realmente tem uma habilidade manual, né? Ele é mais atencioso, mais cuidadoso e que vai conseguir fazer uma higienização como essa, porque isso aqui não é fácil, né? É trabalhoso. Então, a gente vai fazer a decisão também juntamente com o paciente também, tá, pessoal? Uma decisão em conjunto. Né? Então, olha só, duas situações clínicas muito legais. Olha aqui a pérola. Não é pérola aqui, é só a projeção. A pérola é diferente, né? A projeção de esmalte, ó, indo diretamente para a furca, né? Então, nessa região onde está o esmalte, gente, a nossa adesão tecidual é diferente de se fosse numa superfície de dentina em cimento. Como que é a adesão aqui nessa região? Epitélio juncional, né? Então, eu vou ter um epitélio juncional longo nessa região de furca, em que é uma área... o epitélio juncional longo é uma região em que ele tem uma menor proteção mecânica do que se eu tivesse inserções conjuntivas, fibras, né, perpendiculares a essa raiz, que me daria maior retenção, certo? Então, eu estou criando aqui um epitélio juncional longo bem próximo da furca, que é uma área extremamente, uma anatomia altamente favorável para a bactéria ficar ali, tá? Olha essa outra projeção de esmalte, né? Então, são situações que facilitam o desenvolvimento da doença, tá? Aí, como tratar as projeções? No caso das projeções, é realmente a gente ir por isso que nós temos aquelas brocas, ponta de chama, multilaminadas, né? Aquelas periocete, justamente para a gente remover esse esmalte e chegar em dentina, ok? Então, nós temos uma pequena classificação das projeções de esmalte. Como vocês veem aqui nesse aumento, né? Assim, fez um quadradinho de 5 milímetros por 6, né? Aí a gente vê lá o esmalte, a projeção do esmalte nessa região. Então, tem essa classificação, grau 1, 2 e 3, onde o 1 vai da junção semente-esmalte
na direção da entrada da furca, né? Grau 2 aproxima-se da entrada da furca, mas sem entrar. Essa aqui é um grau 2, né? Aproximou, mas não entrou. E grau 3 estende-se horizontalmente para dentro da furca. Grau 3 é aquela que realmente foi essa anterior aqui, ó. Grau 3 entrou mesmo lá dentro da furca, tá ok? Então, a classificação dessas projeções cervicais seria 1, 2 e 3 nesse sentido. Quantidade que está próximo da entrada da furca. E a pérola do esmalte, né, que também, com certeza, tem aquele epitélio juncional super grande, facilita enormemente a entrada das bactérias. A higienização é muito difícil, raspagem, né, tem vários fatores de retenção aqui ao redor. Então, o tratamento seria a remoção mesmo, aplainamento, aí aqui com brocas, né, com asperiossete ou a ponta de chama multilaminada, para poder remover esse volume e alisar, aplanar o máximo possível. É uma terapia, gente, que a gente tem que expor para o paciente que ela vai gerar, no primeiro momento, sensibilidade radicular. Imagine, né? Nós vamos expor a área de dentina. Se tiver retração... Sim. Qual que é a broca que vai usar? Tem a Periocete. Periocete, na verdade, é um kitzinho de brocas para periodontia em baixa rotação, mas não precisa ser esse Periocete, porque ele é difícil de encontrar e muito caro. A gente pode usar as pontas de chama, sabe aquela ponta de chama, multilaminada, e as fininhas, a F e FF, para deixar lisinho, tá? Então, são as pontas de chama, tanto multilaminada para tirar o excesso, né? Principalmente quando a gente está trabalhando na pérola. Aí depois você vem com a diamantada F e FF para deixar lisinho. E alertar para esse paciente que esse tratamento vai ter a sensibilidade imediata, que a gente vai trabalhando isso com a aplicação do flúor e os bochechos, né? O bochecho de flúor para a gente tirar essa sensibilidade. Se caso não reduzir, fazer a aplicação de verniz também. Verniz de flúor é muito utilizado nessa situação. Por último, mas sim, na verdade nunca aconteceu na minha rotina clínica, mas tem relatos de fazer uma camada ali de resina naquela região, tá? Que é complexo, porque a gente meio que devolve, né, uma outra projeção de esmalte na região. Mas muitas das vezes, com esses outros atos, já melhora. E quando a gente tem um outro fator, né, de etiológico, a presença de necrose pulpar, justamente devido a essa íntima relação da polpa, né, com o meio externo. A gente tem essas presenças desses canais laterais, né, em que comunica com a área da furca. Então, se eu tenho uma necrose pulpar, esses micro-organismos vão atingir a área de furca e começar a ter uma perda óssea. Quando a gente está nessa situação de necrose pulpar, entra no tratamento de lesões endoperiodontais. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Essa situação de necrose pulpar, muitas das vezes o tratamento fica só endodôntico, certo? Mesmo tendo aquela lesão grande, radiograficamente a gente visualiza aquela lesão na área de furca. Então, se eu tenho uma sondagem aqui ao nível da junção semente-esmalte, eu tenho ali uma sondagem de 5, 3 milímetros, aqui na área da furca só 5 milímetros, vamos supor, 3 milímetros, eu faço a raspagem periodontal e tratamento endodôntico. Isso aqui vai solucionar, eu não preciso nem abrir para raspar aquela região da furca. Essa é uma situação clínica. Situação clínica 2, em que teve essa necrose pulpar, ficou por muito tempo, e aí a contaminação foi grande, e aí a lesão faz percorre aqui toda a raiz e sai
para fora. Na hora que... lesão óssea, certo? A gente fala lesão J, que a gente vê nas radiografias. E na hora que eu sondo aqui, minha sonda entra uns 10, 7 milímetros, né? Então, aí, quando já está mais evoluído essa lesão, aí a gente tem que associar os dois tratamentos. Tratamento endodôntico e o periodontal. Aí eu preciso raspar isso daqui. A princípio, eu vou raspar nesta região, concomitante com o tratamento endodôntico, eles têm que ser no mesmo momento, assim, né? Próximos. Aí eu vou acompanhando radiograficamente, sondando. Se nessa área de furca não resolveu, aí que eu vou definir de abrir e fazer cirurgia nessa região, tá? Só extrapolando um pouquinho de coisas que a gente vai conversar mais à frente. Ok, então nós falamos das etiologias, né? Da anatomia, né? Da lesão óssea ao redor dessa furca. Igual, olha só, uma situação clínica como essa, é um paciente de 24 anos, né? A gente está observando, ó, defeitos verticais que a gente fala, né? Ou seja, intraósseo ou infraósseo é a mesma coisa. São defeitos de parede, que tem parede, certo? Aqui é um caso de periodontite, estágio 3, grau C. Grau C porque o desenvolvimento é rápido, um paciente de 24 anos, paciente jovem com lesões assim, né? Então, grau C, desenvolvimento rápido. Estágio 3, por quê? Porque eu tenho sondagens acima de 5 milímetros. E generalizada, porque é mais que 90% dos sítios ali acometidos, né? E já tem perda, grau C, né? Também já tem perdas de elemento dentário devido a periodontite. Bom, então aqui, por que é importante a gente saber a anatomia dessa lesão? Se ela é um defeito infraósseo, como esse, olha só que lindo aqui na hora que a gente abre, aquele defeito, né? A gente vê de 2, 3 paredes, né? Por que 2 paredes? Olha, eu tenho uma aqui na parede, na face distal desse premolar, né? Eu tenho uma parede ali, eu tenho 2 paredes que, vamos imaginar, uma caixa de sapato, certo? Ele tem 5 paredes, né? As 4 paredes e a base. 5 paredes que a gente fala. A gente enche essa caixa de sapato de bolinhas de gude, ok? E aí eu rasgo uma parede dessa caixa. O que vai acontecer com as bolinhas de gude? Elas vão escorrer, mas ainda vai conter bolinhas de gude ali dentro. Qual a analogia que eu estou fazendo? Com enxerto ósseos particulados, com coágulo sanguíneo, ok? Então, é a capacidade desse defeito em reter esses materiais. Então, de acordo com o número de paredes do defeito ósseo, eu tenho essa capacidade de regeneração, de regenerar esses defeitos. Então, quanto menos paredes eu tenho, se eu rasgo a outra parede da caixa, mais bolinha de gude vai escorrer, né? Então, quanto menos paredes eu tenho, menor é a capacidade de recuperação, de formação óssea nesses defeitos, né? Então, por isso, quando eu olhei aqui, eu falei, olha que defeito lindo, né? Eu tenho uma parede, 2, 3 paredes, é um defeito de 3 paredes, prognóstico muito favorável. Aí, por isso que quando eu vejo, eu olho, apesar de que, gente, panorâmica não é exame para a gente ver defeitos ósseos periodontais, a gente precisa de periapicais, tá? Mas nesse caso aqui a gente só tinha panorâmica. Mas por isso que quando eu vejo um defeito assim, ó, a furca tá aqui nessa região, eu tenho aqui esse defeito vertical e eu falo, perfeito, a gente consegue manter um dente desse, a gente vai tratar e regenerar, certo? Esse premolar, mas falar, nossa, Taisângela, mas tá com mobilidade grau 2 para 3. Sim, a gente tem uma resposta positiva, então não vamos condenar dentes que têm defeitos favoráveis, né?
Aqui, olha que coisa mais linda isso daqui, ó. A gente tem defeito grau 2, furca grau 2 na mesial, grau 1 na vestibular, e não tinha na distal, não. Olha que coisa linda. Aí quando a gente vai clinicamente, olha que lindo aqui a altura do osso. Esse aqui, ó, é a caixinha de bola de gude. Eu encho isso daqui de bola de gude, né? Vamos dizer assim, eu vou encher isso aqui de osso. Vou encher isso aqui de endogain, vou encher isso aqui de coágulo sanguíneo que seja, gente. Eu vou raspar, fazer as minhas suturas de forma correta para manter o arcabouço, o coágulo sanguíneo. A gente já consegue um pouco de formação óssea. O coágulo sanguíneo não regenera tudo, claro, né? Mas ali, essa basezinha ali do defeito, eu vou ter formação óssea, ok? Então, por isso que é importante, gente, voltando, né? Por que é importante eu saber o defeito ósseo? Porque aí, igual esse aqui, esse de cima primeiro, né? Eu tinha lesão de furca aqui, mas um prognóstico favorável, que eu consigo abrir, raspar, limpar com as minhas pontas de ultrassom adequadas. Aqui, eu já consigo, pelo menos aqui nesse nível, ter um pouco se não for a regeneração, eu tenho um reparo, pelo menos, e dar longevidade para esse dente. Bom, diferente desses defeitos supraósseos, né? A perda óssea horizontal, né? Ó, retinho, perdeu tudo, então ela já não me dá muita condição de regeneração, de tratamento. Olha essa situação aqui, né? Até na radiografia a gente já vê o cálculo. Então já é um defeito mais reto, horizontal. A gente fala bolsa supraóssea, não infraóssea, né? Então, aqui o meu prognóstico já começa a reduzir, né? Então, aqui eu já tenho que pensar em outras questões de tratamento. Então, vamos ver, falar esse índice de envolvimento, é a classificação mesmo do grau da furca, né? Essa classificação pode ser grau 1, grau 2, 3 ou 4. A gente vai falar aqui agora de cada um. Então, pessoal, o grau 1 é quando eu tenho um espaço visível, né, igual tá aqui na entrada da furca, sem perda óssea evidente na sondagem. Eu entro ali, ela entrou só a pontinha da minha sonda Neighbors, né, menos que 3 milímetros ali. Então, a gente diz grau 1, o prognóstico é favorável, mesmo aqui, ó, nos dentes vizinhos, nas interproximais, a gente tem aquela perda horizontal, né, mas grau 1 está favorável, prognóstico positivo. Né? Então, radiograficamente, né, a gente vê uma sombrinha, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa classificação de furca olhando só a radiografia. Não deve. A radiografia, ela dá um indício. Eu preciso sondar para realmente saber qual o grau de furca que eu tenho, tá? Igual aqui, ó, eu não posso falar, é certeza que é grau 3. Não, pode ser grau 2. Não vai ser porque o 1 a gente realmente vê, né, essa esfumaçado ainda de presença de tecido ósseo, por isso que a minha sonda não entra. Mas entre 2 e 3, gente, pode ser só uma película óssea ali que eu determino que é 2, que não está indo para o outro lado. E na radiografia não aparece, né? Então, temos que tomar cuidado com essa questão de diagnosticar a furca e condenar a dente só com imagem radiográfica. Então, olha lá, por que é grau 1, né? Olha só, um dente superior, na hora que a gente vai sondar, né? Entra só um pouquinho, né? Ela não trespassa entre as raízes. Então, a gente fala grau 1 é bem pouquinho. No dente inferior, né? A gente tem ali esse grau 1. A lesão grau 2, ela, aí voltando ali, no grau 1, o prognóstico é favorável. A lesão grau 2, ela também tem um diagnóstico favorável, principalmente se são dentes inferiores. O que é a grau 2? A gente até fala beco sem saída, né? Ou seja, com perda óssea horizontal definida, então tá horizontal aqui, nesse sentido, né? Horizontal, quer dizer, desculpa, nesse sentido horizontal, desculpa. Mas eu tenho um pouco de perda vertical. Então, podendo estar presente a perda vertical,
sendo não notada por meio de radiografias. Mas aí eu entro com a minha sonda um pouquinho de 3 milímetros ou mais. Mas ela tem parede óssea, ela tem uma parede óssea lá no fundo, 2 paredes ósseas aqui, então ela tem um prognóstico favorável, ainda mais se tiver como tá nesse esqueleto aqui, ó, tem osso mais alto acima da entrada da furca. Isso aqui é altamente favorável para a gente fazer procedimento de regeneração periodontal, tá? A professora Marcela vai apresentar alguns casos clínicos que eu passei para ela com a membrana, tem casos dela também, mas a aplicação da membrana justamente para regenerar furcas grau 2 inferior. Então, olha só, né? Minha sonda entra ali mais que os 3 milímetros, mas ela não passa de um lado para o outro ainda. Então, é a grau 2. E aí, para molares superiores, elas não comunicam. Então, radiograficamente, né, a gente pode já bater o olho e pensar, né, tá, já teve uma perda maior, né, já estou conseguindo ver ali a raiz palatina, então, palatina não, a mesial aqui, né, com a curvatura da palatina. Então, a gente pode, mesial não, gente, distal, estou confundindo tudo. Aqui tá a mesial, a distal, né, e a palatina. Vou ver aqui assim. Aí, a grau 3, a gente tem aquele defeito horizontal completo. A sonda Neighbors, ela vai penetrar de um lado para o outro, certo? A abertura pode estar preenchida por tecido mole e ser notada apenas por meio de radiografias. Igual aqui nessa situação, a gente entrou, ela passou de um lado para o outro, mas ainda tem um pouquinho de tecido mole aqui em cima, né? E aí a gente vai observar bastante pela radiografia, ok? Essa daqui, por exemplo, é uma grau 2. Apesar delas não ter tecido mole, né? Eu entrando aqui assim, ela não passa para o outro lado. Então, é um grau 2. Então, esse aqui é um grau 3 típico, em que ela passa de um lado para o outro, né? Mas ainda tem tecido sobre a furca, né? Então, olha só, né? Um tratamento dessa situação. Aqui é uma situação em que eu tenho raízes divergentes e tá uma situação em que eu ainda tenho osso na interproximal. Apesar de ser grau 3, antigamente, né, que fazia-se muito isso, a gente fazia uma tunelização nessa região, ampliava um pouquinho mais esse distanciamento para que o paciente pudesse entrar com a escova nessa região, né, para higienizar. Então, olha só, grau 3, né, comunicou todas as faces. Já numa situação de dente superior, a lesão de furca grau 3 já não tem um prognóstico tão favorável como no dente inferior, né, de raízes divergentes. Tanto pela qualidade do tecido ósseo, que no superior é mais esponjoso, né, então a doença desenvolve mais rápido, bem como quanto a anatomia dessas furcas, que é muito mais difícil o paciente higienizar. Mas pode, uma escova que vai fazer essa curva aqui, meio complicado, não é mesmo? O paciente acessar essa furca bem na interproximal, né? Bem mais complicado. Então, olha só, a gente vê aqui a radiografia, né, de uma situação de furca grau 3, em que tem-se um nível ali de perda óssea na interproximal ainda considerável, que foi tratado e a gente consegue reverter de 3 para 2. Mas por quê? Porque são raízes divergentes, né? Muito difícil isso, mas a gente pode sim propor tratamento para furca grau 3 de dentes inferiores. Por que é delicada essa questão? Porque hoje, com a presença dos implantes, que é um prognóstico mais assertivo, a gente fica preocupado em oferecer isso para o paciente, que é um tratamento que
tem muita interferência externa, né? Vai depender muito da atuação dele também, da higienização, para a gente ter um sucesso como esse, né? Apesar de que o implante, ele não é a solução de todos os problemas, a gente tem que deixar claro isso para o paciente, né? Que ele também tem que tratar muito bem desse implante, porque senão vai desenvolver o problema periodontal também. E aí, qual que é a nossa preocupação? Se uma vez a gente propôs uma terapia regenerativa, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque a partir do momento que eu começo a perder o osso, aí eu tenho que parar, porque senão eu vou perder muito osso e impossibilitar no futuro ou dificultar o procedimento de implante nessa região, tá ok? A furca grau 4 é aquela situação em que eu tenho já o acesso da minha sonda, as lesões comunicam, né? Porém, ela está totalmente visível, não tem tecido mole associado. Muitas das vezes, é aquela situação em que o dente sofreu extrusão, né? Então, a abertura da furca encontra-se clinicamente visível. A sonda Neighbors penetra de um lado ao outro com facilidade. Então, muitas das vezes está associada à extrusão desse elemento dentário, né, facilitando mais ainda a exposição da furca. Prognóstico extremamente duvidoso, desfavorável. Então, é aquela situação mesmo que é delicada, né, e muitas das vezes a gente indica a extração mesmo nessa situação, tá? Mesmo se ele ainda não tiver mobilidade, tá? Fala, nossa, mas o dente tá ali firme, forte, sem mobilidade. Muitas das vezes a gente tem que, né, oferecendo aquele plano de tratamento completo, claro, né, para o paciente, a gente vai indicar a extração para fazer a reabilitação dele com implante. Situações como essa. Então, olha só, essas situações clínicas aqui, em que a gente tratava, já não é tão frequente mais, certo? Em que aqui foi feito a ampliação dessas áreas de furca, né? Para que o paciente possa higienizar com a escovinha interproximal. Né? Então, assim, não, a gente não vê mais com tanta frequência, justamente pela dificuldade de higienização e a previsibilidade. Então, são casos muito pontuais que a gente ainda oferece essas terapias ressectivas que a gente fala, né? Então, vamos entrar bem nessa parte de como tratar, então, essa lesão de furca. Então, a gente, lembrando, não vamos diagnosticar só pela panorâmica, né? A gente tem que diagnosticar mais pelas periapicais. Então, a classe terapêutica 1, classe inicial, a gente vai ter aquela situação de resolução da inflamação com a raspagem, alisamento radicular, e o subsequente reparo do ligamento periodontal e do osso normalmente são suficientes para restabelecer saúde periodontal. Então, é a lesão de furca classe 1, que está bem favorável, a gente vai raspar ali e controlar, fazer a terapia periodontal de suporte, tá resolvido, né? A gente está bem. A situação da lesão classe 2, a gente tem uma perda óssea horizontal, sem perda óssea vertical significativa, né? Então, como que eu vou fazer nessa situação da classe 2? Eu posso fazer o retalho localizado, fazer uma odontoplastia, que seria abrir um pouquinho mais essa furca. Então, se é aquele dente que tem os dentes mais próximos, isso já começa a diminuir a possibilidade. Então, por isso que o diagnóstico dos dentes com raízes mais afastadas é mais favorável, porque me permite fazer odontoplastia, fazer uma remodelação óssea ali para tirar os defeitos, deixar mais plano, osteoplastia e osteotomia, e posso fazer regeneração também ali, que classe 2 de furca é altamente positivo fazer a regeneração com resposta favorável, né? Agora, se eu tenho aquela situação de uma perda óssea horizontal e vertical, né?
nessa classe 2, eu vou fazer o retalho com a osteoplastia, odontoplastia, sem regeneração, mas melhora o acesso de higiene e terapias não cirúrgicas. Então, às vezes, dependendo da situação, eu posso, de uma classe 2, que não dá para fazer regeneração, vi lá, não tem como regenerar, eu posso transformá-la em classe 3, né? No momento ali da cirurgia, eu abri, vi que tem só uma películazinha óssea ali, eu vou ampliar um pouquinho mais essas raízes, e aí eu amplio, faço a tunelização, né? Cirúrgica, eu faço a tunelização cirúrgica para possibilitar isso aqui, ó, essa higiene com as escovinhas interproximais no túnel, certo? Então, como eu falei, não é tão frequente mais essa terapia, porque o prognóstico fica muito associado ao paciente, certo? Ó, um outro tratamento que a gente tem para classe 2 de FURCA é a hemissecção dentária, né? Então, olha só, entrando ali, ó, 7 milímetros, né? A gente tem ali o comprometimento da FURCA, é um dente já tratado endodôntico, então a gente faz a hemissecção desse dente. Eu vou, muitas das vezes a gente prefere a raiz que tem um maior suporte ósseo e que o tratamento endodôntico foi melhor. Nesse caso aqui, aconteceu uma perfuração, né, endodôntica também. Então, aí por isso que a gente preferiu manter a raiz mesial, porque muitas das vezes a gente prefere a raiz distal, porque ela é mais robusta, ela tem mais inserção, né? Nesse caso aqui foi diferente, porque tinha perfuração aqui nessa raiz distal. Então, a gente faz a hemissecção e depois reabilita com uma prótese adesiva, pode fazer uma adesiva aqui nessa região, né? Antigamente fazia-se muito isso, né? Hoje a gente não vai deixar de fazer naquele caso em que o paciente não teria condição de fazer o implante, né? Então a gente tem que pôr isso tudo na balança. Aqui foi nesse caso, na verdade, eu falei que era classe 2, né? Mas tem classe 2 que a gente, ao invés de fazer a tunelização, pode fazer a hemissecção. Mas a hemissecção entra bastante ali na classe que já é 3, né? E 4 avançado, tá bom? Bom, então vamos entrar nessa discussão entre fazer ou não a cirurgia, né? Na terapia não cirúrgica, a gente vai orientar o paciente a higienizar essa FURCA. Mais uma vez, eu não sou a favor do palito por conta daquela questão. Esse aqui é um videozinho só mostrando, né, como é que usa esse dispositivo, que a gente encontra muito lá nos Estados Unidos, mas até que agora no Brasil a gente já está encontrando, para fazer a higienização ali da FURCA. Por que eu sou um pouco assim, cética com isso? Por conta de que ele vai usar em outras regiões também, empurrando o tecido e traumatizando. Então, eu prefiro orientar o uso da escovinha interproximal, né? Aqui, a escovinha unitufo, você vai só com um tufinho ali naquela região, né? E a gente tem um sucesso sem traumatizar tecido, ok? Então, de terapia não cirúrgica é isso aí, procedimentos de higiene, raspagem e alisamento radicular. E terapia cirúrgica entra a tunelização, que eu comentei com vocês, a ressecção óssea, né? Aqui no caso é uma 3, certeza, né? Não aquela situação de 2 que pode virar 3, então pode fazer a tunelização para que se higienize nesse formato aqui, ó, né? Utilizando a escovinha interproximal. Olha aqui a sonda passando, né? E sendo o tratamento, ok? Então, uma lesão grau 3. Aqui é 4, porque eu já tenho a passagem da sonda e com a exposição visível mesmo, sem tecido mole, né? Tá? E aí, dentro da... Oi? A senhora pode explicar essa tunelização de novo, só rapidamente? Que eu não entendi muito bem. Perfeito. A tunelização nada mais é do que uma abertura, assim, nesse caso desse paciente aqui,
A tunelização vai ser bem pouquinho. A gente faz o acesso cirúrgico nesse formato e eu venho com a broquinha nessa região, aumentando, ampliando um pouquinho essa cavidade, certo? E aqui no osso eu faço a osteoplastia, tirando os degraus, de forma que o tecido mole vai acomodar aqui nessa região de uma forma mais para baixo mesmo. Eu tiro um pouquinho de osso para deixar mais plano, de forma que vai me permitir depois que cicatrizar essa passagem da minha escovinha interproximal de uma forma mais acessível, tá? Então, nada mais eu vou com a broca. É um procedimento difícil, exige uma habilidade técnica, porque se eu entro aqui e perfuro, né, posso causar perfuração. Então, assim, não é trivial fazer isso. Mas outra questão, é um procedimento que agora a gente está cada vez mais raro de fazer devido à previsibilidade, né? Repetindo mais uma vez essa questão. Tem mais alguma dúvida? Ficou claro? Não, ficou. Obrigada. Tá, de nada. E quando é aquela situação da furca grau 2, que tem uma previsibilidade positiva, né, ainda mais grau 2 em dentes inferiores, fazer a regeneração sem medo, gente. É um procedimento que tem um prognóstico extremamente favorável. Aqui, eu estou utilizando aqui o Bone Ceramic. O Bone Ceramic, junto com o Endogain, todos esses dois componentes são da Straumann, a empresa, né? Então, a gente mistura os dois juntos e coloca, preenche toda aquela, depois de raspar, né? Raspar muito bem, aplicação de EDTA ali nas raízes, né? E aí, coloca-se o material de enxerto com a membrana. Pode ser com membrana ou não. Se eu colocar a membrana, eu vou realmente estar tendo a regeneração tecidual guiada propriamente dita, tá tendo ela completa. Se eu decidir por não pôr membrana, eu não posso falar em regeneração tecidual guiada, certo? Eu posso, por quê? Porque a regeneração tecidual guiada barra o tecido mole, né? Para o tecido mole não penetrar o meu defeito. O tecido mole, ele tem um potencial de proliferação muito maior do que o tecido ósseo, tecido do ligamento periodontal. Então, se eu não ponho a membrana, ele vai proliferar mais rápido e vai ocupar o espaço em que eu queria que ocupasse ligamento periodontal e osso, certo? Então, para eu ter uma regeneração tecidual guiada, o guiado é justamente porque a membrana barra o tecido mole, o epitélio, permitindo que tecido ósseo e células do ligamento periodontal consigam preencher aquele espaço, né? Mas, por que eu disse isso? Porque muitas das vezes a gente não consegue associar, devido a questões financeiras do paciente, associar a membrana numa terapia dessa. Então, a gente pode fazer somente preenchimento ósseo, com o Endogain, ou só preenchimento ósseo, e eu vou ter um reparo ali, eu vou ter um preenchimento ósseo positivo, que vai me dar estabilidade clínica e saúde, tá? Mas, assim, tecnicamente falando, eu não posso dizer que houve regeneração. Porque regeneração eu só tenho quando eu realmente tenho formação de osso, cemento e ligamento. E eu só consigo formação de osso, cemento e ligamento com a presença da membrana. Tá? Olha esse caso. Então, assim, extremamente favorável, né? A gente tem aqui a lesão de furca grau 2. Olha só as